Olá! Você sabe como levar uma vida com menos ansiedade e assim evitar, por exemplo, crises de ansiedade e crises de pânico? Eu sou Yuri Oliveira, médico, psiquiatra e um psicanalista em formação. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a diferença entre ansiedade patológica, de transtornos de ansiedade e a ansiedade que faz parte da nossa vida. A ansiedade que faz parte da nossa vida, ela é necessária. E é ela que nos movimenta, por exemplo, a buscar ajuda em situações como, por exemplo, uma alteração em um exame de sangue, de rotina, que faz com que a gente fique um pouco ansioso com aquilo e vá buscar auxílio com um médico profissional e assim conseguir reverter, por exemplo, um exame, uma nota baixa na escola ou na faculdade, uma prova que a gente precisa estudar e para isso tirar uma nota boa e a gente fica ansioso por isso e acaba se movimentando e estudando. Então, essa é uma ansiedade que faz parte da nossa vida e ela é de alguma forma necessária. Para que a gente consiga se movimentar e dar conta da nossa rotina do dia a dia. A outra coisa é a ansiedade, vamos dizer assim, patológica, que a gente vai pensar nos transtornos de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, uma série de transtornos que existem, que estão dentro dessa ideia, dentro dessa síndrome de ansiedade. Aí, essa ansiedade, ao invés de fazer com que a gente consiga se movimentar, consiga buscar resolução para os nossos problemas, é uma ansiedade que, de alguma forma, ela vai nos paralisar. Ela nos deixa extremamente preocupados continuamente, ou seja, mesmo nos momentos de descanso, ou que deveriam ser momentos de descanso, que a gente vai aproveitar um momento de lazer ou mesmo dormir, por exemplo, a gente não consegue, né? São pensamentos contínuos, ideias repetitivas que ficam continuamente nos preocupando, continuamente nos deixando angustiados, e isso de alguma forma vai deteriorando nossa saúde mental, vai nos deixando cada vez mais fragilizados e de alguma forma ela não auxilia com que a gente resolva os nossos problemas ou melhore a nossa vida. Essa diferenciação é importante da gente pensar quando a gente vai falar, por exemplo, em ansiedade, né? Existe uma ansiedade que é necessária para a nossa vida e uma ansiedade que excede este limite que vai fazer com que a gente propulsione, né, a resolução de problemas ou não. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em transtornos de ansiedade, né, medidas que a gente pode ter ou tomar para que de alguma forma a gente consiga baixar a ansiedade do nosso dia a dia, como, por exemplo, exercícios físicos são ótimos para diminuir a ansiedade, né? Nossa sensação de angústia. A diminuição de bebidas energéticas, café, chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul se toma bastante. Bebidas energéticas como chá verde, chá preto, chá branco, com xantinas. O próprio energético, né, a bebida energética, né, isso quanto mais a gente vai tomando isso ao longo do dia, maior vai nos deixando com a sensação de ansiedade. Então, diminuir essas bebidas também diminui a ansiedade. O álcool em excesso também tem um potencializador de nos deixar mais ansiosos também. Tabaco, cigarro também. Então, diminuir isso, além de melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde do nosso corpo, também vai diminuir a nossa sensação de ansiedade. Da mesma forma, por exemplo, diminuir o ritmo de vida. Se você trabalha demais, estuda demais, muitas horas por semana, também diminuir esse ritmo de vida para um ritmo de vida mais tranquilo, isso ajuda também na diminuição da sensação de ansiedade. Agora, quando a gente está dentro de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que é quando a gente perde o controle da ansiedade, a gente fica com aquela sensação de taquicardia ou o coração disparar, a respiração também fica mais acelerada e nos traz uma sensação de, por exemplo, falta de ar, formiga a boca, formiga os dedos, formiga
os braços e fica com aquela sensação de despersonalização, muitas vezes, da gente não estar sentindo o nosso corpo, de não estar dentro do nosso corpo. Isso a gente já pensa numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, muitas vezes também traz a sensação de uma morte iminente, como se aquilo fosse nos matar a qualquer momento. Que normalmente as crises de pânico, de ansiedade, duram em torno de 10 minutos e depois passa. Quando a sensação é muito ruim, né? Essas crises são muito ruins. Existem algumas dicas que a gente pode ter, que a gente pode levar em conta nesses momentos, que é tentar de alguma forma diminuir a frequência da respiração, controlar a respiração, tentar respirar de uma forma mais calma, mais devagar e mais profundo. Isso ajuda a diminuir a crise de pânico. Tentar relaxar os músculos, né? Tentar se acomodar em algum lugar e tentar de alguma forma relaxar o corpo. Isso também ajuda. Distrair os pensamentos. Muitas vezes ficar pensando no sintoma daquele momento faz com que potencialize ainda mais a sensação de angústia, a sensação de ansiedade. Então, tentar distrair, pensar em outras coisas, falar com alguém sobre outras coisas, isso ajuda bastante. Então, são essas dicas que eu queria passar para vocês hoje nesse vídeo. Se você acha importante, se você acha que alguém perto de você precisa disso ou de alguma forma se beneficiaria com esse tipo de dicas, né, com esse tipo de assunto, comente, compartilhe e até a próxima.